Olá, telespectadores. Eu sou Melissa Rocha, jornalista e colunista crítica do coletivo Mulheres Jornalistas. Acompanhe nossas entrevistas pelo YouTube e nos endereços facebook.com/mulheresjornalistas e pelo Instagram, instagram.com/mulheresjornalistasoficial. O jornalismo hoje vive momentos de desafios e mudanças, né? A ascensão das fake news, a crescente hostilidade em relação aos profissionais da imprensa vem levando as redações a se adaptarem e a lidar com novos desafios, né? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com o Chico Santana, jornalista e pesquisador acadêmico do Núcleo de Estudos sobre Mídias Políticas da UNB, Universidade de Brasília. Ele é autor do blog do Chico Santana, onde se dedica à cobertura de Brasília, a cidade pela qual ele nutre uma grande paixão. Boa noite, Chico. Eu gostaria de te agradecer por aceitar nosso convite para participar aqui do nosso coletivo. E eu gostaria de iniciar com uma primeira pergunta, né? Você cobre política já tem bastante tempo e, inclusive, foi um dos que participou do projeto de fundação da TV Senado. Eu queria perguntar para você, com essa experiência, como você vê o cenário atual em questão de transparência política? Boa noite, Melissa. Obrigado ao coletivo de mulheres jornalistas por essa oportunidade. É sempre bom estar debatendo jornalismo. Bem, eu comecei, na verdade, no jornalismo econômico, né? Depois de fazer jornalismo de cidade e tal, no momento de especializar, a vaga que me apareceu foi na Folha de São Paulo e era para cobrir a área econômica, que eles chamavam de econômico-social, previdência, trabalho, abastecimento, e isso me deu uma bagagem muito boa, né? Eu trabalhei muito em televisão, no SBT, na TV Globo por 11 anos, tanto como repórter, depois como editor. E no início da década de 90, eu tive a oportunidade, depois de um concurso duríssimo, que levou um ano de provas, de fazer parte do grupo que foi aprovado no concurso e veio a ser selecionado para construir um novo modelo de mídia para o Senado Federal. E aí um detalhe importante, não foi uma proposta dos senadores ou da máquina administrativa dos senadores. Essa foi uma proposta dos profissionais que, aprovados, se depararam com uma tecnologia da idade da pedra. Para você ter uma ideia, nem fax eles usavam, eles mandavam releases por correio. O release chegava lá no outro estado, uma semana depois, 4 dias depois, já não servia para nada. Então, esse grupo começou a dinamizar, fez uma mudança na própria Voz do Brasil, foi a primeira, porque até então a Voz do Brasil só transmitia os discursos, não tinha reportagem, não tinha entrevista, não tinha uma cobertura, né? E com o advento das tecnologias da televisão por satélite, se propôs a criação da TV Senado, da Rádio Senado, e veio a Agência Senado Notícias, de fotografia, e hoje está em todas as plataformas. Essa experiência foi muito boa porque nós vivenciamos, nós que eu digo, esse grupo de 34 jornalistas que foram aprovados, uma guerra muito grande, principalmente por parte da então Gazeta Mercantil, pelo Estado de São Paulo e pela Folha de São Paulo, que dizia que ia ser um grupo de jornalistas chapa branca, que ia estar ali só para bajular os parlamentares e não fazer um jornalismo de fato. E ela mostrou o contrário, talvez imbuída pelo espírito da Constituinte, né? A Constituição foi proclamada em 88 e logo depois houve esse concurso e o grande propósito desse grupo era de dar transparência do parlamento à população, abrir as portas, as janelas do parlamento. Tarefa que ia desde ensinar o jargão do politiquês, né? As técnicas legislativas, o que é uma PEC, o que é um projeto de lei. E aqui um parênteses, anos depois eu fui para o Rio Grande do Norte, aluguei um bug lá e o bugueiro disse, nós precisamos regulamentar a profissão dos motoristas de bug. Eu falei, sim. A gente podia apresentar uma PEC lá no Congresso. E eu falei, você sabe o que é uma PEC? E o bugueiro fala, sei, eu vi na TV Senado. Então,
a gente conseguiu levar quebrar essa caixa, né? Essa coisa hermética, e também romper o corporativismo dos parlamentares. Eu lembro que a TV Senado começou a ter as primeiras experiências na CPI dos anões do orçamento, que levou à cassação do presidente Collor. Depois dela vieram outras CPIs, como a do Mensalão, como da corrupção nos Correios. Tivemos a cobertura sempre direta, total, desses eventos, que eram eventos delicados e que a maioria dos parlamentares não desejavam que fosse coberto. Pra você ter uma ideia, quando veio aquele escândalo que o então presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, tinha uma empreiteira que pagava a pensão alimentícia da filha que ele teve fora do casamento, a cobertura foi tão intensa que ele, num determinado momento, chegou a criticar a direção da Rádio Senado, dizendo que ela era mais dura do que a CBN. Né? Isso, para a gente, foi a glorificação. Né? Nós estávamos cumprindo nosso papel. Infelizmente, com o passar dos tempos, com a entrada de novos profissionais, os canais legislativos se propagaram pelos estados, pelos municípios. Né? Hoje você tem dezenas e dezenas de veículos legislativos municipais e estaduais, mas a grande parte deles adotou o novo viés. Não é o da transparência, mas é o da promoção dos políticos, do marketing eleitoral. Né? E isso passa, inclusive, pela gestão de alguns desses canais, como, por exemplo, tinha um em 2008 que era gerido por uma agência de publicidade. É ela quem dava o foco editorial, era ela quem definia as pautas do dia a dia. Ora, nada contra os publicitários, colegas da comunicação, mas o olhar publicitário é diferente do olhar jornalismo. O olhar jornalismo é aquele de botar o dedo na ferida. Né? O olhar publicitário é de botar o curativo na ferida. Então, isso começou a provocar o surgimento de um novo modelo de canais legislativos que não contribuem para essa transparência que tanto, na década de 90, foi pautado. E um dos motivos, talvez, disso é que até hoje não há uma legislação, um marco legal dizendo o que um canal legislativo deve fazer, qual é o foco dele, qual é a missão dele. Está tudo muito em função ou das direções de cada canal ou do espírito de corpo dos profissionais que atuam para esses veículos. E aí é fundamental que os profissionais não estejam à mercê de demissões ou perseguições porque resolveram pautar o bom jornalismo. Né? Nós temos em muitos desses canais, os profissionais são terceirizados ou são cargos comissionados. Falou alguma coisa que o parlamentar não gostou, corre o risco de estar na rua. Ao passo que, se for um profissional concursado, a estabilidade de emprego, pelo menos, lhe garante a fazer um bom jornalismo. Então, o que você está dizendo é que esse propósito que tinha inicial, né, de levar uma informação de qualidade, inclusive quebrar um pouco a barreira, porque falar sobre política não é algo que se tinha no dia a dia, e é importante que se fale, né, é importante que se entenda nessa história que você falou mesmo da PEC. Né, hoje em dia está se transformando em mera assessoria, seria isso, né? Basicamente apenas replicando o que falam e só a parte boa, né? Não aquele propósito do jornalista mesmo de publicar aquilo que se apurou, se pesquisou e aquilo que realmente incomoda, no caso, que não querem que se publique. Né? Existem duas coisas. Existem tanto aquele que não quer que seja um jornalismo que incomode, e também há aqueles que veem nesses canais legislativos seu trampolim eleitoral. Nós tínhamos parlamentares no Senado que seguravam horas e horas o plenário. A lei que criou os canais legislativos diz que a transmissão de plenário é obrigatória. É a única regra que
tem obrigatória é essa. Então, pode ter 3 pessoas apenas no plenário, o presidente da sessão, o orador e alguém ouvindo, que a televisão é obrigada a transmitir aquilo. E muita gente ia fazer seu proselitismo nesse horário, né? Porque sabia da penetração da TV Senado, ou da TV Câmara, também acontece, principalmente no interior do Brasil. Né? E, lamentavelmente, contribuições importantes que esses canais legislativos deram no passado, hoje já são mais raras. Né? A TV Senado tinha uma linha, uma divisão de produção de documentários. Né? Trouxe documentários muito importantes, como, por exemplo, Jango em 3 atos, que foi o primeiro veículo de comunicação do Brasil que foi entrevistar uma pessoa presa no Uruguai que admitia que participou do complô que envenenou João Goulart, ainda no exílio, antes da anistia. Coisas que a gente sabe que, pelo custo, nem todo veículo de comunicação vai botar um repórter, vai mandar uma equipe para o exterior, dedicando vários dias, às vezes até semanas, para uma investigação. Hoje a imprensa comercial ela quer o retorno imediato, papum, não pode demorar muito. E nós perdemos com a qualidade da informação, com a profundidade da informação. O jornalismo declaratório acaba ganhando um espaço maior do que aquele jornalismo de análise e de investigação. A partir de 2001, né, que você começou a perceber essa tendência de mais para um marketing do que um veículo. 2000 para cá. Seria a TV Senado específica ou outros veículos, você diz? Eu acho que houve um primeiro momento nos outros veículos, né? Principalmente porque as assembleias estaduais e municipais elas não promoveram concurso para compor seus quadros de profissionais de comunicação. A maioria ou era cargo comissionado ou era terceirizado. E isso, uma pesquisa feita por mim, com uma pessoa que veio ser o ombudsman da TV Senado, que é o Rogério de La Fuente, demonstrou que os profissionais que eram ou comissionados ou terceirizados se sentiam fragilizados em tocar em determinados assuntos, porque eles tinham medo de, se botar o dedo na ferida, ser demitido no dia seguinte. Que tipo de assuntos, mais ou menos, que era mais cabeludo de disso? Tudo, às vezes denúncia contra a irregularidade dentro do parlamento, do legislativo estadual, do legislativo municipal, né? Ao passo que o servidor, quando ele é concursado, a estabilidade lhe dá autonomia para ir fuçar aquilo que nem sempre, porque não há uma compreensão por parte da classe política parlamentar brasileira do papel dessas televisões e dessas rádios. Muitos entendem que é um mecanismo para divulgar eles, quando não é essa a filosofia. Elas foram criadas, são custeadas pelos impostos do contribuinte brasileiro para informar o cidadão. Se tem coisa ruim acontecendo ou tem coisa boa acontecendo, ele tem que saber. E era assim no início. Né? Nós começamos com a CPI do Collor. A CPI do Collor, chamada CPI dos Anões do Orçamento, na época, a TV Senado era uma mera central de vídeo, teve até que fazer uma parceria com a Universidade de Brasília, porque a Universidade de Brasília tinha uma produtora, para poder gravar e transmitir. Né? E isso foi criando uma cultura de transparência. Só que essa cultura de transparência nunca foi colocada no papel em termos de um marco jurídico, que diga, olha, canal legislativo trabalha-se assim. E, com o passar do tempo, com a entrada de novas pessoas e a saída daqueles que vieram imbuídos ainda com o espírito da Constituinte, essa percepção já não é mais a mesma. Né? A percepção de que aquele canal é um canal para formar cidadania. E, por parte dos parlamentares, eles não têm interesse também em investir muito nisso. Eu lhe dou um exemplo, pegando a própria TV Senado, que tinha
uma divisão de documentários, já não tem mais, de uma série de programas temáticos que visava aprofundar, esmiuçar para o cidadão comum aqueles temas de economia, aqueles temas de política internacional, até os temas mesmo de assuntos sociais, e esses programas foram sendo retirados do ar por desculpas econômicas, financeiras, e hoje muitos querem terceirizar, contratar uma produtora lá no seu estado para trazer um programa feito com o critério editorial, que não é o critério editorial de um canal legislativo institucional. Então, está se caminhando para algo completamente diferente do que foi pensado a princípio, né? Totalmente diferente. Eu acho que totalmente diferente. De uma certa forma... Para você ter uma ideia, quando nós fizemos a nossa pesquisa em 2007, 2008, em Porto Alegre, a equipe de profissionais que trabalhavam na televisão, cada político tinha o direito de indicar um repórter. Ora, o repórter indicado pelo político A não cobria os temas que estavam sendo tocados pelo político B. E o B não cobriu do C. Ou se cobria de uma forma não tão aprimorada. E quando, na verdade, você tem que estar trabalhando a instituição parlamento. Não importa se é João, Pedro ou Maria, é o parlamento como um todo e o que ele está fazendo para a população. Faltava, então, a isenção, né? Na cobertura, seria imparcialidade. Uma falta de isenção que já começa na definição dos profissionais. Porque se cada um é nomeado por um político, na verdade ele está ali como mais um assessor de imprensa daquele político. Agora, isso leva também a mais uma outra pergunta aqui. O Brasil vem caindo constantemente em rankings de organizações como a Repórteres Sem Fronteiras, no quesito liberdade de imprensa, né? E isso, então, pelo que você está me falando, não é apenas um reflexo do governo atual, é algo que já vem acontecendo, essa questão do trabalho dos jornalistas já está perdendo um pouco disso, né? Da cobertura. Oi, desculpa, pode falar. Pois não. Eu fui presidente do Sindicato de Jornalistas em Brasília, fui também vice-presidente da Federação Latino-Americana e da Federação Mundial dos Jornalistas, né? Então, a gente acompanhava ano a ano todas essas ocorrências. Na década de 90, você contava nos dedos da mão quantos jornalistas eram agredidos ou quantos, infelizmente, vinham a ser mortos, né? Hoje em dia, a agressão ao profissional de imprensa é quase que uma prática cotidiana. Se nós formos voltar lá nas manifestações de 2013, né, nós tivemos jornalistas que perderam os olhos, nós tivemos jornalistas que tomaram spray de pimenta na cara, que foram agredidos pela PM, né? E hoje você tem um comportamento da Presidência da República que estimula esse tipo de comportamento para com o cidadão comum diante dos profissionais de imprensa. Eu, na minha rede social, eu me identifico como jornalista. Tenho orgulho de me identificar como jornalista. E mexe, vem alguém no Twitter e fala: você não tem vergonha de dizer que é jornalista? Não, não tenho. Né? Pelo contrário, é uma profissão bastante digna. Agora, você tem um clima muito agressivo contra os jornalistas. Você tem um outro problema, que desde os anos 90 para cá, o plantel, a quantidade de veículos de comunicação vem diminuindo e os que continuam existindo trabalham com menos profissionais de comunicação. Então, cada vez mais, salvo casos raros, você tem os temas tratados um pouco de forma superficial. E aí, quem lê a notícia que está ligado àquele determinado tema, começa a se irritar. O jornal tal não falou isso, o repórter tal não tratou daquilo, já está vendido, esse já se entregou.
quando, na verdade, nós estamos numa prática profissional, cada vez com menos jornalistas atuando na reportagem e muita gente. Em 2007, de cada 10 jornalistas, 8 trabalhavam para as fontes e apenas 2 estavam nas redações. Quando eu digo para as fontes, são assessorias de imprensa, veículos corporativos, produtoras, birôs de comunicação. Então, antigamente, as assessorias de imprensa pautavam os veículos de comunicação, davam uma sugestão. Hoje a matéria chega pronta. Um ponto que você tocou, que é importante até frisar isso, quanto à hostilidade do governo ao jornalista, né? Esse último episódio que a gente teve, por exemplo, com aquele repórter da Globo, né, que o presidente, Sim. no momento que o próprio presidente diz, eu tenho vontade de encher a sua boca de porrada, nas palavras dele, ele acaba induzindo um eleitor a pensar, bom, ele tem vontade, mas não pode, então eu vou fazer isso. E aí a gente tem cenas como aquela do jornalista, o fotógrafo do Estadão, né, que foi agredido, se produz isso. Ele não está fazendo, mas indiretamente está estimulando e muito essa hostilidade. Né? Com certeza, o que leva até o risco de vida. Recentemente, naquelas manifestações do chamado acampamento dos 300, coordenado pela Sarah Winter, 2 repórteres fotográficos, assim, de uma reputação com prêmios internacionais, sendo agredidos, tendo que sair protegido pela polícia militar, porque senão as pessoas iriam bater nele. Um dos 2 teve a máquina fotográfica danificada. Quem vai repor esse dano? Que hoje a maioria desses profissionais, inclusive, trabalha de forma autônoma. Se não tiver a sua máquina, é como motorista de aplicativo sem carro. Não tem o que produzir, não tem o que ganhar. Mas o que eu queria lhe falar é o seguinte: a produção de informação. Nós tivemos uma redução muito grande de veículos. Dentro dos veículos são menos profissionais. Pra você ter uma ideia, quando eu trabalhei na Folha de São Paulo, a redação em Brasília eram 60 pessoas. 14 só para cobrir o Congresso Nacional. Hoje, a redação, se tiver 20, é muita gente. E isso permitia um jornalismo investigativo mais profundo, porque os profissionais se especializavam. Então, hoje, quando você sabe de alguma coisa, vou lhe dar um exemplo. Agora, em Brasília, nós estamos vivendo um momento da privatização do metrô. Se você abrir blog, jornal, rádio e televisão, o conteúdo é o mesmo. É o release que saiu do governo. Não tem um profissional para mergulhar, para saber quais são as regras da privatização. Alguém vai sair ganhando nisso? O contribuinte vai perder, o transporte vai ficar melhor? Não, é só aquela narrativa oficial. Então, eu vejo isso também uma agressão à profissão. Porque quando você é profissional de jornalismo, se vê como um mero redator das informações que saem prontas do poder, quando eu falo poder é tudo, empresa, governo, grandes corporações, organizações internacionais. A história da cloroquina, por exemplo, é tudo baseado em declarações. Declaração do presidente contra a declaração da Organização Mundial de Saúde. Teve algum profissional que foi investigar, que foi lá nos laboratórios, que foi acompanhar algum teste? Não, é só aquele jornalismo declaratório de lado a lado. Aquele que a notícia já vem, a manchete diz fulano, também acontece muito isso. O jornalista acaba não se aprofundando naquilo. E tem a ver também com isso que você falou as editorias estão sendo aglutinadas. Hoje em dia está diminuindo as redações, o número de pessoas que trabalham, Então, o repórter ele não tem tempo para se aprofundar em determinado assunto, porque ele já está cobrindo várias coisas ao mesmo tempo e acaba que não se aprofunda sobre nada. Isso acontece com alguns veículos, Então, acaba a qualidade, acaba caindo. Como você disse antes, quando trabalhou na Folha, era um número muito maior de pessoas. Hoje é um número reduzido, cobrindo quase tudo, e muitas matérias saem, como você mesmo disse, basicamente replicando um release, Isso, para a qualidade de jornalismo, acaba
depreciando, né? Acaba virando uma bola de neve, porque quando não se apura direito, acaba que um ou fala só uma versão e de repente surge outra versão do fato. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quando tem alguma operação policial, se acostumou muito a ouvir mais o lado, a nota que a PM divulga. E aí depois surge outra versão diferente dos moradores. Então, se o jornalista não conseguir não apurar os dois lados, de ouvir só a PM, ele acaba perdendo um pouco de crédito quando vem a outra versão. Isso atrapalha muito, né, o trabalho. É bom que a gente diga que esse fenômeno não é brasileiro, ele é internacional. Tem um autor inglês chamado Paul Schlesinger, que ele tem um livro que é Noticiando o Crime. E ele mostra que os parentes dos criminosos tiveram que criar uma associação para poder se contrapor a essa máquina que você está falando, que só se ouve o delegado, só se ouve o comando da PM, e você não tem como estar ouvindo o cidadão que às vezes é imputado como bandido e era um trabalhador vítima de uma violência, de tiro perdido, essas coisas todas. Então, é importante muito a gente pensar esse tipo de jornalismo que nós estamos fazendo. Eu acho que as redes sociais não deram o retorno que a sociedade esperava. Pelo fato de eu ter blog, eu estou em vários grupos de segmentos sociais diferentes, né? De gente que mora grupo de gente que mora na periferia, a gente que mora no centro da cidade, né? Economicamente melhor colocado. Mas quando você vê a reprodução dos conteúdos dos blogs, elas são iguais. Porque também os blogueiros, na sua grande maioria, e aí raríssimas as exceções, né, se limitam a replicar aquilo que eles recebem. Hoje, nós tivemos nessa operação da Polícia Federal, que é tida como a maior operação já feita, né? Quase 400 pessoas, se não me engano, presas, ligadas ao PCC, né? Em 17 estados. Eu tive a paciência de entrar nos principais jornais dos 17 estados. A notícia é a mesma. É o release que está na página da Polícia Federal. Será que nenhum dos 17 estados, ninguém foi até a delegacia para acompanhar o processo? Você falou uma coisa sobre as mídias sociais, né, a ascensão, né, e como um jornalista que já passou pelas redações, jornais impressos, que agora também tem um blog, eu queria que você falasse um pouco sobre os veículos independentes. Como você acha que eles contribuem para trazer mais qualidade ao jornalismo, ou você acha que eles acabaram por separar mais um monte de veículo diferente, de repente falando várias coisas, ou sem apurar, assim, e acabar precarizando ainda mais? Foi algo benéfico ou não? Eu acho que você tem uma série de veículos independentes que serviram, inclusive, para abrigar importantes profissionais, né, que não tinham mais espaço de estar trabalhando na grande mídia. Um exemplo, Paulo Henrique Amorim. Né? Paulo Henrique Amorim, que ele não podia falar na TV Record, ele falava no blog dele. Ou outros que tratam de temáticas mais específicas, como é o Catraca Livre, que é muito fechado na educação, que são veículos independentes que acabam pautando grandes veículos. Né? É o que alguns estudiosos chamam de grassroots. Vamos traduzir aí de veículos de raiz. Né? A gente vai usar o termo da moda, eles são de raiz. Então, eles trazem um conteúdo melhor apurado, com um referencial técnico importante, ouvindo pessoas que têm conhecimento de causa, não estão presos naquela dinâmica do tempo que a mídia tradicional está, que tem que fechar as tantas horas, que vai circular o jornal, que a televisão vai entrar tantas horas. E esses veículos, eles acabam pautando a grande mídia e fazendo o diferencial.
Mas você tem também um outro grupo, né, de pessoas que nem jornalistas são, que nem comunicadores são, e que usam o blog até como só uma fonte de faturamento, né? E publica tudo aquilo que seus apadrinhados mandam. Né? Isso é muito comum, aqui em Brasília é muito comum, e isso cria, a meu ver, uma falsa sensação de que a informação verdadeira é aquela que está sendo transmitida por esses blogs de caça-níquel. Né? Então, eu não tenho nada contra a pessoa que tenha rentabilidade no seu blog, mas que ela forneça um produto de qualidade, diferenciado. Né? Porque senão nós vamos estar repetindo a mesma situação do que foi nos anos 90, muitos jornais de bairro, que passaram a ser sustentação de quem tinha verba publicitária para distribuir. Né? Eles divulgavam aquilo de quem pagava. Fazer a investigação no bairro, cobrir o bairro, ver o problema local, que é importante, né? A notícia, quanto mais local, mais universal ela isso a gente está perdendo. Né? Agora, Diga. a gente vive uma época que isso que você está falando, a desconfiança no jornalismo está muito alta, né? Talvez também por causa disso, né? E eu queria saber também como que a gente reverte essa tendência, né? Você falou desses veículos de independente, eu citaria até um aqui, a Ponte Jornalismo, por exemplo, é um que faz um trabalho essencial, acho que focado em segurança pública, eu acho que seria mais um resgate desse jornalismo raiz mesmo, né, do jornalismo como uma ferramenta da sociedade, né, para combater essa desconfiança que a gente vive nesse momento, né, porque o jornalista agora, muito, né, mais do que há alguns anos atrás, né, vem sendo apontado como um espalhador de fake news, ou fala o que a emissora ou o veículo dele está mandando, assim, tipo, alguém a quem ter o pé atrás, sabe? Isso está acontecendo muito agora também pelo cenário atual, né? Mas para reverter essa tendência, você acha que esses veículos são uma boa opção? Eu acho que, em primeiro lugar, para combater a fake news, nada melhor do que o jornalismo profissional. Né? Eu acho que eu defendo muito a formação acadêmica dos jornalistas, não como uma questão de reserva de mercado. É porque nós, bem ou mal, aprendemos determinados parâmetros que, a menos que nós não tenhamos ética, nós procuramos respeitar antes de levar uma informação a público. Né? Tipo a pluralidade da informação, direito de resposta, investigar o tema, não ficar apenas nas declarações soltas no ar. Hoje, me espanta o noticiário que é feito, e por veículos que se dizem reputadíssimos, de um espirro que alguém deu no Twitter ou no Instagram. Né? E fica naquilo, você vai atrás da notícia? Não. Fulano deu um espirro no Instagram, ponto, acabou a notícia. Né? Essas intrigas políticas. Agora mesmo, há poucos dias aqui em Brasília, não sei se você acompanhou, aquela deputada de São Paulo, Carla Zambelli, declarou publicamente que estava com Covid. Né? E aí a primeira gafe dela foi que, logo em seguida, sem que ela mudasse, ou alguém da equipe dela mudasse o perfil, mandou votos de melhoras para ela, na terceira pessoa. Quer dizer, a Carla Zambelli mandou votos de melhora para a própria Carla Zambelli. E aí foi para o hospital. E as pessoas queriam saber se ela ia usar cloroquina ou não. Hoje saiu uma nota que ela não tinha coronavírus. Ela estava com endometriose, cujos sintomas são completamente diferentes de uma Covid. Então, as pessoas compram qualquer informação. E essa notícia que a Carla Zambelli estava de coronavírus, né? e que ela postou no perfil dela, virou notícia em tudo que é lugar.
inclusive em veículos tradicionais, Virou mais sem nenhum tipo notícia, de aprovação. desculpa, virou mais notícia do que o fato dela não estar com o coronavírus em si, né? Eu acho que foi mais Sim, divulgado isso. mas notícia dela ter, assim, a suspeita agora é se ela mentiu ou não, porque, segundo eu fui apurar, os sintomas são completamente diferentes da endometriose para o coronavírus, né? Mas o que eu quero pegar é esse exemplo, né? As pessoas botam uma vírgula na rede social só porque ela é importante no cenário, aí aquilo vira notícia em tudo que é lugar, quando às vezes não é importante, né? Então, a profissionalização da informação, eu acho isso fundamental, né? Nós temos que estar trabalhando pelos parâmetros da noticiabilidade, dos parâmetros da ética, para construir a informação de qualidade que a população deseja, porque a maior prejudicada nisso é a população. Isso sobre a questão da formação é importante porque a gente pensa nisso, tudo bem, o jornalismo, todo mundo tem o direito de falar, tudo bem, mas jornalismo não é opinião, né? Jornalismo, a pessoa tem que ter uma base para poder falar. A comunicação é algo importante que se você não souber, né, passar, ela pode ter efeitos devastadores. Então, talvez investindo mais nisso, nessa busca pelo fortalecimento da profissão, né? Incluindo a volta do diploma também, acho importante, você tem uma formação naquilo, né? Mas a nossa formação precisa melhorar, né? Eu dei aula até 2006, 2007, e eu pude perceber, principalmente depois dos adventos das redes sociais, um tecnicismo muito maior do que o conteudismo dos cursos, né? Eu aprendo a apertar botão, mas eu não sei o que fazer depois do botão apertado, né? E eu tive muito essa discussão, parei inclusive de lecionar numa escola particular, porque a dona da universidade, que é talvez a mais importante privada do Distrito Federal, dizia: não, meu jornalista não precisa pensar, ele só tem que saber apertar botão, né? A ponto de brecar, de supervisionar, vigiar que livros estavam sendo colocados para os alunos. Então, tudo aquilo que levava uma reflexão, inclusive do papel da mídia, né? Qual é o papel da mídia, qual é a responsabilidade da mídia para com a população, são conteúdos que hoje ou não são ensinados ou são deixados assim num segundo plano de importância. E isso vai formatar um profissional que não vai levar com a devida importância a esses parâmetros da função social que é a profissão dele, né? O direito de informar e de ser informado está lá na Constituição, né? Então, nós devemos, nós jornalistas, não podemos abrir mão de estar levando a informação de qualidade, porque se começarmos a levar informação de qualquer maneira, sem muita qualidade, aí qualquer um faz. O açougueiro faz, o quitandeiro faz, a dona Maricota pega o WhatsApp dela e faz. O que nesse contexto é perigosíssimo, né? Inclusive o WhatsApp está sendo, em vários grupos, né? Especialmente grupos de família, né? Está tendo mais acesso, muita gente se informa mais pelo WhatsApp do que pelo jornal em si. Isso é perigoso, porque ao mesmo tempo tem aquela sensação, a pessoa já automaticamente confia porque ela não imagina que alguém da família dela iria passar uma notícia, então tem essa ideia meio fantasiosa de que aquele conteúdo é real porque foi o meu tio que passou e meu tio jamais me passaria. Só que acabou que seu tio recebeu uma mentira e está replicando, e isso é tóxico, né, para a informação em si. E às vezes eles ainda usam, tem muitos veículos, entre aspas, que surgiram aí, que usam nomes parecidos com os veículos tradicionais, já tradicionais da imprensa brasileira. E inclusive com um layout de logotipo, essas coisas, que lembra esses veículos tradicionais. Então, muita gente acaba induzido achando que aquilo saiu no jornal tal, mas não.
é um veículo sem qualquer referencial que está usando para distribuir fake news. E a E aí, notícia, às vezes, vem importante, igualzinho, né? Como se fosse mesmo uma notícia saída em um jornal, o formato que eles sim, usam. porque quem produz isso sabe como é que tem que produzir. Né? E daí a importância dessa decisão do Supremo de ir atrás de quem está pagando. E também do TCU. Imagina que a gente tinha Banco do Brasil, Petrobras, outras empresas públicas, né, pagando a produção e difusão de fake news. Né? Então, e grandes empresas brasileiras e multinacionais também fazendo isso de boa ou de má fé. Né? E aí a vigilância da sociedade, da comunidade, ela é importante. Né? O boicote uma cadeia de lanchonete que está apoiando mensagem de ódio, conteúdo de ódio, fake news, esse negócio, ele é importante porque essa empresa ela vai mudar o foco das verbas publicitárias dela. E tem que ter uma certa responsabilidade também, né? Tem que sentir, né, essa cobrança para que alguma coisa mude, né? Bom, Chico, eu queria te fazer mais uma pergunta. A gente já está se encaminhando no nosso tempo. Pode Lamentavelmente, falar. Pode falar, pode falar. tá, eu só ia falar rapidinho para você. Lamentavelmente, ao contrário de países como a França, como Portugal, como Estados Unidos, como a Inglaterra, nós não temos um conselho de comunicação com poderes para sancionar esse tipo de irregularidades. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a presença feminina no meio do jornalístico, né? Um assunto que te interessa, né? Você, inclusive, trabalhou como coordenador ou coautor de algumas publicações. Tem a Mulher Imprensa na América Latina, tem um artigo que você fala que o jornalismo é cada vez mais uma profissão de mulheres. Eu queria que você falasse um pouco disso, como que a presença feminina em redações contribui para o jornalismo, né? Olha, as mulheres, se eu não estiver me falhando a memória aí, eu acho que a partir do início da década de 2000, elas passaram a ser majoritárias no cenário da imprensa brasileira e também da comunicação institucional. Né? Se não me engano, até 2002, 2004, somente no rádio as mulheres ainda eram minoria, mas eu acho que, não tendo dado novo, mas apostaria que hoje a presença feminina ela é majoritária em todas as redações. E eu acho que isso trouxe um novo olhar sobre os fatos. Né? A sensibilidade de muitas profissionais é maior. Né? A mulher a mulher jornalista não se sentiu obstacularizada em entrar em editorias que eram tidas como exclusivamente de homens, como era a questão do esporte, como era a questão do noticiário policial, né? Até o noticiário econômico era uma coisa vista como um nicho masculino. Né? Nos anos 80, quando eu era repórter da Folha, no Ministério da Fazenda, à época, se tivesse 4 mulheres cobrindo, era muito. O resto tudo era homem. Né? Agora, eu ainda acho que ela tem que fazer mais presente. Né? Os cargos de chefias, embora tenhamos muitas mulheres hoje no comando, ainda arriscaria chutar que ainda majoritariamente são de homens. Né? O poder de decisão ainda não está nas mãos das mulheres jornalistas. E eu acho que elas precisam avançar nisso. É uma briga difícil, é uma briga. Vai se deparar diante de panelinhas, essa expressão de panelinha, não sei se é igual no Rio, mas assim, daqueles grupos onde um vai e leva toda a sua equipe, porque você tem uma rotatividade da mão de obra muito grande. Então, se um editor sai de um jornal e vai para o outro, ele leva toda aquela sua equipe, não dá chance para outros subirem. Então, é muito importante. E é importante também, eu acho, que a mulher atue
cada vez mais no movimento corporativo dos jornalistas. Temos, já na história do Brasil, muitas jornalistas que presidiram sindicato, presidiram federação, inclusive atualmente é uma mulher quem preside a Federação Nacional de Jornalistas, mas eu acho que a mulher tem que se fazer mais presente. Ela tem que ir à luta, conquistar o que é dela de direito. E, principalmente, salário. Porque nas empresas onde não existe o quadro de salário, né, aquela organização, o repórter 1 ganha tanto, 2 ganha tanto, 3, você acaba encontrando repórteres homens ou jornalistas homens fazendo a mesma coisa que jornalistas mulheres e ganhando mais do que as jornalistas mulheres. Essa é uma briga que não pode abrir mão. E, de uma maneira geral, eu acho que os jornalistas estão distantes de suas entidades sindicais. Elas estão aí para proteger, para representar. E esse é um momento de crise que nós temos que fortalecer as nossas entidades, porque é uma forma até da gente ter um escudo enquanto pessoa, enquanto indivíduo, e dar mais força para a gente conquistar melhores condições de trabalho e mais direito profissional diante desse cenário que a gente debateu. É interessante, eu queria até expressar que eu fico feliz quando eu vejo um homem falando isso, porque normalmente as pessoas falam, não, o feminismo tem que ser um tema, feminismo tem que ser um tema só tratado sobre mulheres, não, mas eu acho que isso é algo que todo mundo tem que estar debatendo, todo mundo tem que estar alerta para isso, e eu acho muito interessante essa união, né, em torno de uma coisa. Eu queria te agradecer, Chico, por participar, topar o nosso convite, participar aqui do nosso coletivo. Eu tenho um blog na área de informação e comunicação, chama-se Chico Santana e a Infocom, Info de Informação e de Comunicação, onde eu procuro debater temas como esse e trazer também conteúdos que saem dentro e fora do Brasil, porque a mídia não gosta de falar de mídia, né? Vai falar das estrelas da mídia, mas debater a imprensa, o intestino da imprensa, a mídia não gosta. Então, convido a que todos deem um pulinho lá. Tá, ok. Muito obrigada, Chico, pela sua participação. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado.